Oi pessoal, bem-vindos à segunda parte do nosso bate-papo sobre zumbis. Estou aqui com o Max Valarezo do canal Entre Planos. Se você não conhece o canal, o link está em algum lugar para vocês clicarem. A gente falou sobre os primeiros filmes de zumbis, o que eles simbolizavam nos anos 30, 40 e 50, falou do Romero e como ele mudou o jogo. E aqui a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso e também da retomada e especular sobre qual será o futuro, sobre o que o futuro reserva para os zumbis. Sim. Se vocês não assistiram a primeira parte dessa discussão, o link está na descrição, pause, é melhor assistir a primeira parte primeiro para não se perder na contextualização do que a gente está falando. Só para falar um pouco mais do Romero, o que eu acho realmente legal é não só a forma como ele revolucionou concebendo o zumbi de uma forma diferente como criatura, mas justamente nessa questão das alegorias, como muda o tipo de alegoria. Então, antes você tinha muito a alegoria na figura do zumbi e o Romero começou a usar os personagens humanos para também trazer as questões que ele queria debater. Então, não era só, o zumbi é uma metáfora disso. Ele também, olha só, tem os zumbis que também estão aí para representar esse tipo de coisa, mas eu quero usar os meus personagens humanos para falar de paranoia, de Guerra Fria. Então, no caso de Noite dos Mortos-Vivos, também tem muito, o fato de ser um protagonista negro, que é o herói, em tempos de problemas raciais que tinha na época, de segregação que tinha naquela época, é muito revolucionário pro período. Que o herói seja um personagem negro, além dele introduzir, dele apresentar pro mundo um monstro novo, ele ainda falou, e o personagem principal é negro, tá? Exatamente. E o outro personagem é uma mulher. Exatamente. Então, e o público falou, né, bugou a cabeça de todo mundo. Isso foi mais notável a partir de Despertar dos Mortos, mas aquela coisa de, o real vilão é o humano, o zumbi é o monstro, o zumbi é a ameaça, mas você pega, por exemplo, Dia dos Mortos, o vilão é o militar, psicopata, que quer matar todo mundo. Ele é muito mais nocivo e perigoso pro bem-estar de todos ao redor dele do que qualquer zumbi. Com certeza. E isso hoje tá batido, né? Quem lê The Walking Dead, eu não sei se eles falam isso no programa de televisão, mas tem um dos quadrinhos onde o Rick grita: "We are the Walking Dead". Aí você fala, eu sei disso desde... Jura? Então, o Romero fez isso muito bem. Então, os zumbis representam uma ameaça básica, mas são as pessoas que representam as reais dificuldades. E todo mundo imitou isso, inclusive eu. Quando eu fiz A Capital dos Mortos 2, o filme abre com um sociopata que pega mulheres na rua e arranca a roupa delas e joga numa piscina e bota uma vítima lá pra fugir enquanto ele fica assistindo. Ou seja, os zumbis estão na deles e o real problema é o sociopata humano. Todo mundo pegou essa deixa do Romero e os filmes de zumbis, eles permitem isso. Eles permitem que você analise o comportamento humano através de um monstro bem básico. Mas existe muito mais. Antes da gente falar da retomada, eu acho interessante a gente discutir por que os zumbis são assustadores. Sim. O que você acha? Então, eu acho que, principalmente como ele tá hoje em dia, é essa questão da ameaça em massa. Acho que, porque depois da retomada, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, você começou a ter muito mais esse negócio da horda de zumbis ser um negócio de um número assustador. Então, eu acho que tem muito isso, de você se sentir cercado pelo seu inimigo, literalmente por centenas e centenas deles. Não é que nem, sei lá, 1 ou 2 monstros, você está sendo atacado por um vampiro, alguma coisa assim. Acho que a questão da quantidade de pessoas traz essa dimensão meio incompreensível e não tão palpável do tamanho da ameaça. Tudo bem, mas você pega A Noite dos Mortos-Vivos, não deve ter mais de 50 zumbis naquele filme. Com certeza. Eu entendo essa questão de, nossa, são muitos, isso assusta. Mas você pega, por exemplo, The Walking Dead, há episódios com muitos zumbis, mas nenhum deles mete mais medo que o Negan ou que o governador. Uhum. Eu acho que o que assusta em relação aos zumbis, pelo menos aí é a minha experiência pessoal, que eu conversei com muitos psicólogos quando eu era pequeno. Eu sou criança que foi para vários psicólogos, um dia eu faço um vídeo sobre isso, mas eu descobri através da interpretação deles do que eu falava, o medo de perder a sua identidade. Os zumbis representam... Eu morria de medo de filmes de zumbis quando era criança e não tinha tanto medo dos outros gêneros. Eu via filme de vampiro numa boa. E eu não sabia por quê, mas aquilo me assustava. E aí, aos poucos, demorou anos para eu entender isso. Mas o que o zumbi simboliza? Ele não quer te seduzir como um vampiro, ele não quer simplesmente te matar. Quer dizer, ele quer, mas
sei lá, se o monstro da Lagoa Negra te pegar, ele vai aí você morreu e acabou. Sim. O zumbi, a não ser que ele realmente te mate e te que devore até por o completo. fim, você vai virar um zumbi. Esse que é o Isso. problema. Se você vira um vampiro, você ainda tem noção de que você é um vampiro. Você não perde o seu intelecto, você não perde a sua consciência. Se você vira um zumbi, você deixa de ser, você perde sua individualidade, você passa a ser mais um No meio da da massa. horda. Você vira mais um, você perde a sua individualidade. E isso é muito Isso é assustador para algumas realmente. pessoas. Acho você que pra pensa- qualquer pessoa, assim. Mas mais para algumas do que para outras. É uma fobia absurda. Eu sou misantrópico, eu não gosto da maioria das pessoas. Então eu penso, eu não quero ser como todo mundo. Sim. Eu não quero, entendeu, gostar de funk, sabe? Eu posso fazer... Cara, as pessoas vão me odiar por ter falado isso, mas... Dá pra fazer um paralelo. Pega a coisa que você mais odeia. Eu não gosto de funk, você pode não gostar de rock, ou de pagode, ou de filme de tal estilo, ou de pescar, ou de jogar bola. Pega uma coisa que você não gosta. E imagina se existisse uma epidemia, que se você fosse infectado, você ia passar a gostar dessa coisa. Não ia ser assustador? Claro. Você pensar, a partir de amanhã, eu vou escutar isso todo dia e eu não tenho escolha. Você não quer mudar a sua essência, Claro. entendeu? Você gosta do que você gosta, você tem uma personalidade, você tem o seu jeito. Todo mundo tem espaço para evoluir como ser humano, claro, mas aí é outra discussão. O que você não quer é perder o seu poder de decisão. Claro. E se o zumbi te arranhar, já era. Você vai apodrecer, você vai ver aquilo lá, de repente você vai sumir, entendeu? Você vai ser apenas mais um escravo. Claro. Isso é aterrorizante. É aterrorizante. Nenhum outro monstro faz isso. Verdade. Então a gente estabeleceu qual é o principal medo do zumbi. São dois, né? A questão da perda da identidade e o fato deles, mesmo andando vagarosamente, tem um ali lá no fundo. Mas se você não tomar cuidado, daqui a pouco ele tá um pouco mais perto. Isso. E se você não tomar cuidado, daqui a pouco tem outro ali. E aí Daqui a você pouco vê tem outro ali. Poucas coisas são mais aterrorizantes do que aquela cena da vítima tentando abrir a porta do carro e o zumbi até que ele tá longinho, então ela tá de boa, aí a chave cai no chão, Sim. e quando ela levanta já tem um mais perto. Ele não precisa correr. É tanto que a retomada botou zumbis velocistas agressivos. Sim. É um efeito dramático eficiente? Mas não precisa. O zumbi não precisa correr para ser assustador. Falando nisso, vamos à retomada. O que Exatamente. aconteceu com os zumbis? Então, você teve a revolução do Romero, né? E depois do Romero, você, logicamente, teve outros trabalhos feitos de zumbi. Bons trabalhos também, de alguns outros trabalhos. Então, Antes da retomada, vale falar do retorno dos mortos-vivos. Sim. Acho que era o mesmo produtor que tinha direitos autorais sobre o roteiro da Noite dos Mortos-Vivos, e aí eles entraram num acordo Que e era ele a pode década fazer o retorno. que era da década de 80 já. Tal, assim. Tem 3 que são bons, depois fizeram mais 2 que são um insulto aos sentidos, ninguém deveria assistir jamais. Mas os 3 primeiros são bons e foram as primeiras... Não, teve uma comédia de zumbi nos anos 40, mas foram os primeiros filmes mais pastelões de zumbi. Sim. Os zumbis corriam, falavam, tinham plena consciência do que estava acontecendo, e foi onde apresentaram a ideia do zumbi comedor de cérebro. O Sim. Romero não fazia isso, Não. e nunca fez. E nada de zumbi andando brains, nada. Brains, mas não era nem assim, não. Eles Não, corriam é. pra cacete. E eles ainda chamavam. Lembra assim que eles falam? Send more paramedics. Send more paramedics. Era estúpido, era quase ofensivo, mas acaba funcionando. Porque era anos 80, era Claro. aquele tipo de cinema. Foi uma época 90 e poucos pra cima, onde o gênero meio que morreu. Sim, tipo, realmente deu uma arrefecida, né? Tipo, arrefeceu bastante, tinha suas explorações legais, mas realmente a grande retomada mesmo veio com o Danny Boyle. Danny Boyle, outro diretor oscarizado que foi brincar com zumbis. Quem escreveu o filme é Extermínio, 28 Days Later. Quem escreveu, eu acho que foi o diretor de Ex Machina, Alex Garland, que Verdade. acabou de fazer o Aniquilação. Aniquilação com a Natalie Portman, que é muito bom. Então, aí do nada veio o Extermínio. Ah, mas é um filme de zumbi? Não é, porque eles não são mortos-vivos, eles estão infectados, não importa. Isso é o que você vai ter dali pra frente sempre esse tipo de Essa é uma das. discussão. Aliás, é a discussão mais idiota da história. É semântica pura. É, Tudo muito, bem, ele total. não morreu e reviveu nesse sentido, ele não é um morto-vivo. Mas foi o Danny Boyle falou: galera, agora eu vou fazer um filme de zumbi sério, assustador. E ele apresentou um elemento que já existia no Retorno, que eram os zumbis velocistas, só que eles não falavam mandem mais médicos, eles eram Sim. psicopatas totais. Porque eles não... Aí é o
a parte velocista usada certa, porque eles não cansam. Então eles vão correr atrás de você pra sempre, e você cansa, porque você não tá infectado. Então se você tá num campo aberto verde e tem 30 zumbis sociopatas correndo atrás de você, o medo tá de uma hora eu vou cansar, vou parar Sim. e eles vão me alcançar. Verdade. Então dá pra criar medo, não é Total. necessário? Não. Porque depois ficou batido e ficou aquela coisa. O zumbi é uma... e ele vem e não tem mais nuance, entendeu? Sim. Mas o Danny Boyle fez diferente. Ele, por exemplo, a cena dos ratos, que eles estão... O pneu fura e eles estão num túnel e eles começam a ver ratos e eles falam, Sim, se fudeu. tem rato fugindo... Porque você sabe que a partir do momento que o primeiro zumbi chegar a 50 metros dele, ele tá isso de te pegar. Exatamente. Então você tem aquele tempo de... quão distante eles realmente estão. Esse é o medo. E então dá pra criar medo com o novo zumbi, o zumbi que ataca, o zumbi que corre. Eu ainda prefiro o lerdão, mas o Danny Boyle abriu um precedente que o Zack Snyder complementou com o remake, um dos poucos remakes bons, que foi Madrugada dos Mortos, que se chamou... virou Madrugada, o que antes era Despertar, Isso. acho que é 2004. 2004. De novo, no shopping, basicamente a mesma história, só que os zumbis sociopatas, e aí depois eles ficaram super famosos de novo. Parece que pegou uma geração inteira, que inclusive não conhecia os zumbis clássicos. Quando você apresenta A Noite dos Mortos-Vivos para um cara de 20 e poucos anos que é fã do filme do Snyder, ele não gosta. Nossa. Ele fala, mas o zumbi... Eu falei, cara, você tem muito pra aprender. Sim. De repente, nos anos 2000, o gênero ficou super popular, pegou uma geração nova, e veio o Hack, veio o filme do Brad Pitt. O filme do Brad Pitt é ruim, que é World War Z, que Guerra Mundial Z. Guerra que é Mundial baseado num ótimo livro, e a história do filme não tem nada a ver com a história do livro. Ah, eu não li o livro, então não sabia. No livro, ele é um repórter e ele tá contando as histórias que ele cobriu como repórter. Ah, sensacional. No filme, ele é um herói, nada, ele é o Brad Pitt lindo, maravilhoso, e o filme é todo focado nele. Sim. Ai, que erro crasso. Só que só o fato do Brad Pitt ter produzido um filme de zumbi mostra que não é mais filme B, não é filme, entendeu? É filme mainstream. Sim. Aí veio The Walking Dead, que por sorte voltou um pouco à raiz dos zumbis romerianos, e é um sucesso absoluto, embora eu acho que a série de TV piora um pouquinho a cada ano, e toda temporada é a mesma coisa. Abre com um episódio lindo, depois encheção de linguiça, ótimo, mid-season finale, legal, porcaria, e fecha, uhul! Aham. E aí chegou um ponto que eu parei de ver, eu não vi a última temporada, Eu não acompanho eu esse não seriado. consegui mais. Porque é aquela coisa, os zumbis já eram adereços, eles pouco importavam, e eu acho que focou demais no elemento humano, e há atores lá que são fracos, e você tem que ter um balanço. Sim, o Romero já fazia isso, no universo dos zumbis os humanos são tão ou mais perigosos, mas você não pode esquecer dos zumbis. E na série eu acho que eles viraram só... tem que ter zumbi, bota um monte de zumbi lá. Sim. Enfim. E, bom, como a gente também tá falando sobre esses filmes como alegorias e tudo mais, e como eles refletem os medos que a gente tem na nossa sociedade e tal, uma coisa que eu acho, uma interpretação que eu acho interessante é que a partir da retomada você vê algumas histórias do zumbi como uma infecção científica mesmo, uma pandemia, né? Científica, um vírus que surge, o extermínio é um vírus dos macacos, né? Que e passa é e tal. rápido, na E hora, é muito rápido. Infectou, já era. Exatamente. Segundos. E aí eu acho que, eu não só concordo com essas análises que eu li, mas que eu vi muita gente falando que isso poderia ser também um reflexo do medo que se criou lá nos anos 80 com algumas epidemias muito grandes, que nem o Ebola, que foi descoberto no final dos anos 70, nos anos 80 você tem o HIV, e aí aquele pânico generalizado do HIV e quem é que tá infectado, essas coisas, entendeu? mas Eu aqui- acho que isso influencia, não tô dizendo que foi tipo, papum. Mas é Entendeu? porque foi tão lá atrás, o pânico da AIDS foi nos anos 80. E curiosamente, os filmes de zumbi daquela época não mexiam muito nisso. É verdade. O Romero fez The Crazies, que é um filme sobre uma infecção numa cidadezinha, que não é de zumbis, e depois teve um remake que virou meio que um filme de zumbi. Eu entendo, eu concordo que medo de uma doença tenha sido parte do tema da retomada, mas eu não sei se tem a ver com... Porque Hollywood sempre tratou, tem um filme dos anos 90 com o Dustin Hoffman, chama... que tem um macaquinho que infecta todo mundo, e tem um cara que tosse no cinema, e aí todo mundo fica infectado. Tem Não,
Como é que chama esse filme? Esse filme é bom, que tem o Cuba Gooding Jr., ele faz o Eu não vi esse piloto. filme. Então Hollywood mexeu com filmes de vírus sem precisar do elemento zumbi. Eu não Sim. sei se foi algo que catapultou a retomada. Que vírus que existiu nos anos 2000 que não tinha mais forte ou mais Nos anos 2000 você assustador tem do mais, que... tipo, coisas do tipo H1N1. E aí eles fizeram. Tem um filme que os zumbis são ovelhas, que é sensacional. Nossa, nunca ouvi falar. E tem um onde eles vêm do sangue da vaca e é numa fazenda na Irlanda ou na Escócia. Então, claro que eles brincaram com essas coisas, mas eu não acho que a epidemia da AIDS tenha catapultado o gênero nem na época que aconteceu, nem depois. Tá. Só acho que hoje em dia, assim, se você vai fazer uma retomada, você precisa acrescentar uma coisa nova. Sim. Então, como não dá mais pra repetir aquela coisa, eles jogaram uma doença no meio e tudo bem. Mas são filmes alegoricamente mais pobres. A retomada pegou uma geração nova, fez sucesso, mas são filmes com menos a dizer do que o Romero fez no final dos anos 60. Eu concordo que pesa bem menos. Eu não diria que é completamente vazio de algum tipo de mensagem, mas se você for comparar o peso e a preponderância das mensagens nesses filmes e das alegorias, eu concordo que é bem menos presente do que nos anteriores. É um gênero, por exemplo, você pega um dos exemplos mais recentes, que é aquele filme sul-coreano, Invasão Zumbi. Pronto. Lá eles há um momento claro do filme onde certas pessoas se trancam num vagão e não deixam que outras entrem com medo de uma delas estar infectada, e você vê claramente uma crítica à divisão de classes na Coreia. Na Coreia do Sul, mas especificamente porque na Coreia do Norte é tiro... Não vou nem brincar com isso. Mas, então, sim, há um comentário social, sim, mas não é o primeiro filme de zumbi que fala de diferença de classes. Claro. Então você vai ter comentário social em filmes recentes de zumbis? Vai. Mas dificilmente um que não tenha sido feito antes. Eu vi um trailer, eu posso estar louco. Se eu estiver louco, você não usa isso na edição. Mas o Leopoldo me falou, vocês sabem quem é o Leopoldo, e eu vi um trailer de um filme de zumbi, que não é bem um filme de zumbi, onde os adultos começam a atacar as crianças. É uma ideia diferente, onde as vítimas são só as crianças, e aí você tá falando dessa nova geração. Conflito de geração também. Hoje em dia as crianças são muito protegidinhas, né? Todo mundo brinca. Na minha época você botava um moleque atrás do Fusca, e hoje em dia você põe 10 mil cintos, e se você fizer qualquer coisa, ele denuncia o próprio pai. E aí os pais enlouqueceram e aí viraram zumbis e atacaram os próprios filhos. Isso é atual, isso é relevante. Sim, com certeza. Então, há ainda, com a mudança dos tempos, você pode achar novas formas de usar uma coisa que já foi estabelecida, com o Romero, e transformá-la e deixá-la relevante novamente. Sim. Mas o gênero já teve o seu auge, ele dificilmente vai ser tão transformador quanto um dia foi. Sim. Uma das coisas também, uma das análises que eu vi sobre Extermínio especificamente, e eu queria saber a sua opinião, o que você acha disso, é que o filme teria comentários sobre terrorismo. Porque é o primeiro grande filme de zumbi pós 11 de setembro. E aí você tem... E aí quais são as evidências que apontam? Então você tem os macacos que eles desenvolvem o vírus, eles ficam com raiva e ansiosos porque eles estão vendo vídeos de revoltas no Oriente Médio. Então você tem, tipo, pessoas árabes sendo violentas, e isso afeta os macacos, dá origem ao vírus, e aí isso se espalha, entendeu? Aí eu não sei, eu vejo de onde pode vir essa ideia, mas eu não sei até onde ela se sustenta com base no filme. Eu tô vendo agora que você falou. Eu vi esse filme muitas vezes. Eu vejo alegorias a machismo, misoginia, o papel da mulher como perpetuadora da espécie, porque basicamente o que iam fazer com aquelas duas mulheres, o que os militares, que eram para ser os protetores delas, iam fazer com elas, era botar as duas na roda e engravidar para que... Isso é muito claro no filme. Sim. Eu não vi uma coisa de terrorismo, assim, além desse tipo de terrorismo, eu não vi influência de 11 de setembro. Pois é, então eu acho que nesse caso a ideia se sustenta, acho que na origem, no comecinho do filme, mas eu não vejo tanto da imagem depois, que ele tá entendeu? vendo, mas eles não botaram nem... Porque tá certo que é um filme britânico. Se fosse um filme americano, um malvadão barbudo ia estar lá. Eles iam fazer alguma coisa óbvia, né? Sim. E o Danny Boyle é bem sutil nesse sentido. Eu vejo mais sobre
aquela velha coisa, ó, não tem mais lei, agora a gente tem que reconstruir. Sim. Voltamos à Idade das Pedras. Ah, você é mulher, você não tem uma arma. Você entendeu? E isso o filme... Essa parte do filme é mais perturbadora. Fora o primeiro ato, que é muito perturbador, e a cena do túnel, essa parte do filme, quando fica estabelecido o que eles vão fazer com as duas, sendo que uma delas deve ter 14 anos, aquilo me assusta mais do que qualquer infectado. Sim. Depois vira Rambo, né? Depois o ato final, ele meio que vira o Rambo, mata todo mundo, eu já acho fraco. Mas aquilo pegou. Sim. Aquilo mostrou que você fala, uau, olha do que a gente é capaz. Mas aí pode ser pobreza crítica minha, mas eu não vi uma grande influência. Eu também concordo. Eu trouxe mais pra saber a sua opinião, mas eu concordo que eu não vejo tanta alegoria sobre terrorismo em Extermínio. Ok, pessoal, está feito o nosso bate-papo sobre zumbi. Se a gente esqueceu de alguma coisa, ou de algum filme, ou de algum diretor... se tem algum filme mais recente que você acha que tem uma alegoria muito legal também, que a gente ou não sabe ou não lembrou, coloca aí também. Ou se alguém tem algo construtivo a dizer, cara, mas você esqueceu que em 74 tal filme falou disso, eu não lembro de outro filme que... É sempre bom para enriquecer o debate sobre tudo que os zumbis representaram e podem representar nos mais de 100 anos de cinema. Foi muito legal. Max, obrigado. Foi um prazerzão vir pra cá. Se você ainda não conhece o canal Entre Planos, procure, o link está na descrição. São vídeos diferentes, ele faz umas análises muito mais completas, são resenhas sobre cinema. Obrigado. Você fez uma sobre o coração, ensaios, né? Sim. Você fez uma sobre o Coração Valente. Sim. E a maneira como se constrói o discurso motivacional. Não sei se você sabe, Coração Valente é meu filme favorito. Então eu vi que, aliás, o mundo inteiro me mandou o link daquele vídeo. Bom saber. E eu olhei e falei... Legal, bom saber, fico feliz. Então, Max, obrigado. Entre Planos, conhecer o canal do cara. Muito obrigado. Bom. Os dois canais mais bacanas de cinema de com Brasília, certeza, fazendo autopromoção. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu.